que eu falei? Olha lá. Eu nem vou olhar para o slide. Você só precisa entender isso. Quer seguir, sim ou não? Sim. Camisa do alvo. Pá. Ao tanto. Bonitaço. A face do Cristo. É JC. Que doideira. Camisa de Jesus. É fácil pra caramba. O difícil é você compreender o significado de caminhar ao lado desse cara. O difícil é você compreender que ele está na sua vida, que ele é com você, que ele não distanciou e continuar fazendo isso aqui, carregando até o final. Se Deus, Pai, não poupou o seu filho da dor, não poupou o seu filho do processo, não poupou o seu filho de insultos, não poupou o seu filho de humilhação, não poupou o seu próprio filho de feridas, não poupou o seu próprio filho de coroas, de humilhação, vai poupar você? Você precisa entender, cara. Para de questionar, para de falar, Deus, por que comigo? A gente vive uma sociedade, uma geração de que só sabe reclamar de tudo, é a política, é o governo, é isso, é aquilo. Não, irmão, é você. Ninguém tem poder sobre a sua vida, ninguém tem autoridade sobre você. A única pessoa que decide é você. Você decide sobre aderir ou não, você decide deixar ou não. Se alguém me xinga, se alguém me humilha, se alguém me maltrata, ou se alguém até me trai, eu tenho em Deus, que Ele deixou em Adão e Eva, a livre escolha de escolher, de levar para dentro de mim, ou simplesmente falar, eu sei quem sou, quem é Deus e quais são as promessas, os seus insultos não me pertencem, estou indo embora, está tudo certo, tchau. Entendeu, sim ou não? Eu acho que a nossa dinâmica, ela é muito complexa de entender. Porque se nós acreditamos na verdade, se nós olharmos a Sagrada Escritura, se nós pegarmos o que Deus está falando como o manual da nossa história, cara, todo mundo ia ser cabuloso. Todo mundo ia ser top. Todo mundo ia falar, irmão, presta atenção. Eu não sei quantas vezes eu já disse isso aqui, mas uma vez mais eu preciso repetir. Quando eu olho para vocês aqui, eu vejo um exército sendo formado. Cada um carrega algo específico dentro de si que vai salvar uma geração. Eu tenho uma história. Eu vivi no crime, no tráfico, isso e aquilo eu tenho. O Marcos contou que agora viveu no mundo do tráfico, das drogas, enfim, todo mundo tem uma história. Agora a minha história vai alcançar só 1% de 1/1000 de pessoas, de milhões de pessoas, de trilhões e bilhões de pessoas, mas você tem algo em você que eu não vou conseguir atingir as pessoas pela história que eu carrego, mas você carrega uma história de superação que eu nunca vivi, mas que alguém precisa ouvir. Vocês estão entendendo, gente? Cara, a verdade é, você foi escolhido. Você é uma voz diferente. Você é um brilho diferente. O problema é que o mundo está tentando te apagar, porque sabe o que você carrega, você não pode permitir, você não pode deixar, porque a vontade de Deus em você é tão grande, o poder de Deus em você é tão grande, que você tem a autoridade de fazer, só que você não acredita, como os grandes profetas fizeram, como Pedro fez e os discípulos. As pessoas eram para estar procurando a sua sombra, como fizeram com Pedro. As pessoas eram para te procurar e falar, cadê a sombra do irmão? Tem que passar, porque se eu tocar na sombra dele, se eu chegar perto dele, eu vou ser curado. As pessoas procuravam Pedro. Vocês estão entendendo quem é Pedro? Negou Jesus 3 vezes, falou um tanto de besteira, enquanto vida de Jesus aqui, mas é um homem que quando aderiu, entendeu quem era, quem Deus era nele, quando acionou nele o que Deus carregava para ele, cara, virou um instrumento de cura. Te pergunto, qual é a diferença de Pedro e você? Resposta, nenhuma. Tiago, ele caminhou com Jesus, você caminha todo dia. Você quer ver, né? Ah, tá, seu negócio é ver, visão. Você não tem fé, você se move pelo óbvio. Existem duas coisas que você precisa entender. Ou eu me movo pela fé, ou eu me movo pelo óbvio. O óbvio é onde eu já vejo acendendo. A fé é quando eu não vejo nada, mas eu vou. É como um cego, guiado por um cachorro ou por alguém. Ninguém quer estar confiando. Ninguém está, ele não está vendo nada, gente. Mas quando ele está de braços dados com alguém, a bengala já não tem mais valor nenhum. Isso é muito forte, vocês estão entendendo? Você está igual um cego, segurando o braço do leão da tribo de Judá e caçando a sua bengala, a sua varinha.
para tocar o chão e ver onde você está pisando. Se liga. Você se sente envergonhado com isso ou não, gente? Cara, se isso não envergonhar seu coração, envergonha o meu, a gente pode parar por aqui. Se vocês permanecerem em mim, quem está falando isso? E as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser. Repete, o que? E vos será dado. Vamos repetir isso aqui, gente. Se tiveres fé, repete, se tiver fé, que é acreditar, e se você permanecer nele, e as palavras dele permanecer em você, você vai poder pedir o que você quiser. E vos será dado. Então por que você não recebe? Espera aí. Tem alguma coisa errada nessa frase? Porque você está aí na missa, no culto, onde você quer que você vai, buscar alguma coisa espiritual. Então espera aí. Eu estou permanecendo em Deus. As palavras de Deus, eu leio a Bíblia, eu escuto, eu vejo uma pregação, eu vejo lá as lives do Tiago. Espera aí. Então essa frase está errada? Não, eu vou te explicar o que está acontecendo. Eu quero garantir isso para você com todo o meu coração, que eu estou vendo isso nesses últimos 2 anos de uma forma extraordinária. Existem pessoas ao lado de Jesus, e quando eu digo ao lado, é pessoas que caminham, é pessoas que colam junto, é pessoas que estão ali na missa, no culto, 3, 4, 5, 6 vezes por semana, é pessoa que vai, é pessoa que tem fé, é pessoa que acredita, é pessoa que está lá, é pessoa que busca. Estar com Jesus não quer dizer experimentar quem Ele é. Tiago, isso é bobeira que você está falando. Então tá bom, é bobeira? Vem cá que eu vou te trazer a realidade. Eu falei isso na live de domingo. Quem estava lá, levanta a mão. Então vocês vão fazer menção aqui do que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando. Gente, vocês estão comigo ainda? Ninguém foi embora ainda não, né? Presta atenção. A palavra disse que havia uma situação onde Jesus estava passando e havia uma multidão de pessoas. Isso era frequente, concorda? Quando Jesus passava, uma multidão de pessoas acompanhava ele, concorda? Tá, então vamos lá. Jesus está passando, então a multidão acompanhando ele. Pega a ideia. A multidão acompanhando Jesus leva a entender de que se está todo mundo lá para ver Jesus, quando ele passasse, todo mundo ia pular na frente. Você já viu quando você está lá na igreja, quando você está num lugar, num grupo, ou qualquer que seja, e o padre, eu vou falar em específico aqui, não estou levantando nenhuma doutrina a partir disso, amém? Estou só contando um caso. Presta atenção, o padre vem, pega o Santíssimo e vem passeando. E, irmão, as pessoas atropelam umas às outras para que pudessem tocar ali. Elas não estão erradas não, elas estão buscando a graça delas. Se você não quer, o problema é seu. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que está acontecendo com a multidão? É a mesma coisa. As pessoas estão empurrando, as pessoas estão... E quando aquele cara, que é o motivo de cura, que é o que pode curar, que é o que pode libertar, está passando, as pessoas estão pulando à frente para poder ver, para tocar, esbarrar. Vocês estão comigo até agora? E aí a palavra vai dizer que em meio a esbarrões, puxões, pessoas caindo, pessoas aproximando, uma multidão... Veio uma mulher e ela disse antes de ir, peraí, se eu tocar na orla do manto dele, talvez eu possa ser curado. Foi isso que ela falou? Pode ser que talvez, se eu tocar na orla do manto dele, certamente eu serei curada. E ela entra, dá licença, aqui, aí está todo mundo, não, você não vai passar, ela passa por debaixo, ela vem aqui, empurra uma, dibra a outra e chega perto. Quando ela chega perto, ela faz isso aqui. Quando ela tira a mão, já está curada. Pergunta, ela foi a única a tocar em Jesus, sim ou não? Por quê? Tiago, como é que você sabe que muita gente tocou em Jesus? Porque assim que isso acontece, Jesus para e fala, alguém tocou em mim. E aí Pedro fala assim, você está de sacanagem. Claro, todo mundo está aqui comprimindo, apertando, todo mundo te tocou. E ele, alguém me tocou, eu senti uma força saindo. Presta atenção.
o quão perto de Jesus você achar que você está, não te dá acesso a milagre, se você não tocar com os olhos da fé. Ela foi a única que saiu aquele dia com uma cura onde nem Jesus profetizou. Tanto é que ele olhou para trás e disse: gente, aconteceu uma cura aqui, quem foi? Ele não estava brincando, ele não sabia quem era. Porque a fé foi tão grandiosa que ultrapassou a lógica humana e entrou no sobrenatural de Jesus, que foi o Deus que liberou. Opa, essa aí. Toma. Jesus, depois eu te explico o que aconteceu. Vocês estão rindo, gente? Essa é a sua vida. Você está indo na igreja, você está servindo em encontros, você está servindo em ministérios, você está bem próximo de Jesus e a sua vida continua um bagaço. E você continua com treta. É porque Deus quer, e aí você põe uma desculpa na frente. Eu quero que você preste atenção nisso aqui agora e entenda. Quando a gente está vivendo, a gente está buscando, a gente está batalhando, e começa um tanto de prova, um tanto de desafio, um tanto de treta, você vira e fala assim: isso é ser cristão. É passar por dificuldade, por prova, é por sempre andar do jeito que eu estou, na pindaíba, regaçado, cheio de problema, treta, tribulação. Parabéns, você está totalmente enganado. No mundo tereis tribulações, do mundo terei desafios, mas coragem, eu venci a morte. Quando Jesus andava com os discípulos, eles andavam tudo regaçado, tudo lascado, cheio de treta, problema, sim ou não? Sim ou não? Não. Eles tinham dificuldade? Tinha. Houve uma tempestade. O que aconteceu? Jesus desesperou. Gritou. Pensou em pular do barco. Ficou trancado dentro do quarto. Entrou em doenças psicossomáticas. Sim ou não? O que ele fez? Levantou e falou: eu te criei. Cala a boca. Fica quieto. Deixa a gente passar. Tiago, eu não sou Deus, mas você carrega ele. E ele te deu autoridade. Se você acreditar, tiver fé, coisas maiores que as minhas, você vai fazer também. Isso é uma promessa. Alguém se alegra com isso, sim ou não? Fala um amém do outro lado. Alguém fala, pessoal. Sim, uma lógica. Amém, gente. Presta atenção, gente. Isso aqui tem que mover seu coração, cara. Eu estou cansado de ver, de verdade, gente, de coração. Eu estou cansado de ver uma igreja fria. Eu estou cansado de ver pessoas só sentadas. Eu estou cansado de pessoas só participando. Eu estou cansado de ver pessoas batendo cartão. Eu estou cansado de ver pessoas rindo, de falar assim, umas 5, 6 horas da tarde do domingo, com o filme mais incrível na televisão, com as coisas mais sensacionais de todas, e as pessoas falam: pô, cara, 6 horas, eu tomar banho para ir à missa, irmão, fica na sua casa, está tudo certo. Deixa eu te falar que você está próximo a Jesus. Valeu, vai. Você está próximo a Jesus. Por quê? Aquela multidão estava lá só para ver o que estava acontecendo, só para ver: esse cara é o do milagre, o cara está curando, tem gente sendo curada, e o cara chamou o outro mano lá que estava morto há 4 dias para fora: velho, eu quero ver de qual é que é, esse cara cura, vou tocar nele, tum. Oh, nada aconteceu, esse cara não é de nada, é um falso profeta. Presta atenção, irmão, olha para mim, de verdade, Deus te chamou para ser mais do que você está sendo, Deus te chamou para romper, Deus chamou para viver, Deus chamou para ser luz, Deus chamou para mostrar as pessoas, para arrastarem as pessoas, para falar: vem, cara, esse é o caminho. Imagina Jesus e os discípulos andando na rua, todo regaçado, todo remendado e tal, e cabeça baixa, reclamando, problema, tribulação. Alguém ia caminhar com eles? Resposta: não. Eles andavam de cabeça erguida, eles andavam como quem sabia o que eles carregavam. Eles estavam do lado do leão da tribo de Judá. Então, uma frase extraordinária, que para mim faz muito sentido. Eu não vou recordar o nome, mas alguém aí vai recordar e depois vocês dão um crédito para quem falou. Para de quem é essa frase. Eu tenho medo, eu não tenho medo de um exército de leão sendo guiado por uma ovelha, mas eu tenho medo de um exército de ovelha sendo guiado por um leão. Vocês estão entendendo a dimensão disso? Não adianta ter leões se quem está guiando eles é alguém que está dizendo: você é uma ovelha, a gente não vai conseguir. Mas é diferente de ovelhas que estão do lado de um leão falando: tudo é possível para aquele que crê, vamos embora, está tudo certo, vão com tudo.